Salve investidor, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um fundo que pode se beneficiar muito da retomada dos preços dos fundos de investimento imobiliário. A gente está falando do JSAF11, é um fundo de fundos. A gente vai passar pelo relatório deles e depois vamos fazer uma comparação aqui com o IFIX, começando pelos destaques do relatório de janeiro. O fechamento no mês foi de R$ 6,58. O número de cotistas 16.800, liquidez diária 1.800.000, uma liquidez muito boa, tá? Rendimento por cota de 9 centavos, a cota patrimonial do fundo é de R$ 8,00. O retorno total, esse retorno aqui não é bem assim, eu já vou falar sobre isso, 23,08 desde 27/10/2021, e o dividend yield anualizado, levando em conta essa cota de fechamento ali de R$ 6,58, deu 1,38% no mês. Mas será que isso aqui é sustentável? Vamos dar uma olhada na parte financeira daqui a pouco. Antes de falar do resultado financeiro, vale a pena a gente falar dos dividendos desse fundo que começou aqui em 11 de 2021 pagando 6 centavos. Os dividendos aumentaram, chegaram a 9 centavos aqui desde o início de 2022. Esse valor se manteve até setembro de 2023, quando passou a pagar 10 centavos por cota e depois voltou a cair agora para 9 centavos por cota. Já se a gente olhar o dividend yield mensal, a gente está na máxima histórica, está pagando o dividend yield de 1,41%, comparando aqui essa linha verde, olha, é a máxima histórica, então parece ser uma oportunidade. Como que é a composição da carteira desse fundo? O principal ativo dele é o RVBI com 6,6%, depois o RCRB com 5,76%, SARI com 5,41% e por aí vai. Chama atenção aqui o fato dele ter uma participação grande em alguns créditos de recebíveis imobiliários, tá? Então, esse CRI HSLG11 com 4,44% e o CRI MOL 11 com 3,62%. Na minha opinião, eu prefiro que os fundos mantenham essa estratégia separada, um fundo de fundos. Eu prefiro que ele invista só em fundos de investimento imobiliário, e os fundos de crédito recebíveis imobiliários eu também não gosto quando eles começam a investir em fundos de investimento imobiliário. Essa é a minha opinião, tá? Então 80% da carteira desse fundo é composta por cotas de fundo de investimento imobiliário, tá? Já 10% aqui são ativos de liquidez. Isso é interessante para você ter a possibilidade de alocar, por exemplo, no momento de baixa que aconteceu recentemente das cotas dos FIIs. Não sei se ele aproveitou agora final de janeiro para comprar FIIs a preços atrativos, imagino que sim, mas não sabemos ainda, vamos aguardar o relatório de fevereiro. Aqui do lado direito a gente vê a participação por segmento sendo principal, 43% da carteira sendo composta por recebíveis imobiliários. Isso está relacionado aqui com a estratégia de renda. Tá? Os fundos de investimento imobiliário de recebíveis, né, os fundos de CRI, eles costumam pagar uma renda maior e têm um potencial menor de ganho de capital. Além dos fundos de CRI, 22% são fundos de lajes corporativas, 11% são fundos de fundos, 9% é caixa, 7% do segmento logístico e 6% do segmento de shopping center. Na minha humilde opinião, um fundo de fundos comprar outro fundo de fundos é o cúmulo, porque você está pagando já uma taxa de administração a mais para o fundo, porque ele compra fundos de investimento imobiliário dentro dele, você já está pagando aquela taxa de administração dos fundos da carteira. Além dessa, você paga a do fundo de fundos. Se ele compra de outro fundo de fundos, é como se estivesse pagando 3 vezes taxa de administração. Por falar nisso, eu tinha esquecido de falar que a taxa de gestão desse fundo é de 1% ao ano sobre o valor de mercado, mais uma taxa de performance de 20% sobre o valor patrimonial mais os rendimentos. Isso sobre o que exceder o benchmark, que no caso aqui é IPCA mais o IMAB. Hoje dá aproximadamente
IPCA mais 6,5%, 7%. Aí tem uma seção aqui que ele faz um detalhamento dos CRIs que ficou confuso, tá? Ele fala que o CRI Shopping Madureira, por exemplo, representa 3,62% do patrimônio líquido e logo em seguida ele fala que representa 6,7% do patrimônio líquido. Realmente isso aqui não deu para entender, tá? De qualquer forma, o CRI Madureira, ele tem um LTV de 50%, que é o loan to value, né, que é o quanto que a dívida representa do total do ativo, ou seja, isso aqui significa que o ativo vale o dobro da dívida, então ele tem uma garantia muito robusta aqui. Já o CRI HSLG, ele não falou aqui qual é o LTV, mas enfim, fala aqui das garantias de qualquer forma, tá? Agora, qual foi o retorno desse fundo desde o início? É aqui que eu chamo a atenção para vocês que o valor divulgado por eles, 23,1, não é bem assim, tá? Então, olha aqui a composição da rentabilidade consolidada. Esse fundo ele foi emitido a R$10, só que descontando esse valor aqui, teve um valor da oferta, tá? Então, quem pagou isso aqui, os R$10, na verdade, dos R$10 que você pagou na emissão, 43 centavos era referente ao custo de colocação. Para mim, esse valor é muito alto, tá? 4,3% do patrimônio líquido, você já toma uma pancada ali logo na largada. Eu não gosto de entrar, ainda mais quando a taxa é muito alta. Assim, acho que os brasileiros precisam aprender a investir melhor e não aceitar uma taxa tão alta que, no máximo, aceitaria ali alguma coisa perto de 1 ou 2%. De qualquer forma, quem entrou aqui no início pagou R$10 e levou só R$ 9,57, que era o patrimônio inicial do fundo. Então, quando ele chega aqui, calcula no final, né, o patrimônio atual mais os rendimentos, ele coloca aqui 23%, mas na verdade esses 23% ele está calculando em cima do patrimônio inicial de R$ 9,57. Mas quem comprou o fundo, na verdade, pagou R$10. Então, para quem pagou R$10, hoje, acumulando os rendimentos e o valor da cota, daria R$ 11,78. Isso aqui dá 17,8% e não 23,1%. Por isso que eu chamei a atenção aqui, tá, para esse retorno para o cotista que entrou no lançamento, que na verdade o retorno efetivo foi 17% e não 23%. Quando a gente compara isso aqui no benchmark, com CDI líquido já de 15% de imposto de renda, a gente teria perdido feio, né? O CDI líquido deu 37,52%. Não é só culpa do fundo, a Selic está altíssima há algum tempo já, mas a gestão tem algum mérito porque no período ela ganhou do IFIX aqui. O IFIX foi de 12,35% e o retorno para o cotista foi de 17%, então está ganhando aí. Está ganhando na cota patrimonial, né? Se a gente levar em conta o valor de mercado, na verdade, no período inteiro você teria perdido 1,69%. É uma perda muito grande comparado com o CDI, né? Até por isso muita gente está saindo do mercado de fundo de investimento imobiliário por conta desse CDI altíssimo, e enquanto a Selic tiver essa perspectiva de chegar a 15%, eu acho difícil a gente ter uma recuperação consistente dos fundos de investimento imobiliário, embora agora pode ser, né, graficamente, o pessoal diz que já chegou no fundo do poço e a gente tem visto uma recuperação nesse mês de fevereiro. Vamos ver como é que vai ficar. Agora, falar rapidinho dos dividendos recorrentes desse fundo, tá? O fundo ele teve, nos últimos 12 meses, ele teve uma receita de fundo de investimento imobiliário de 48 milhões, receita de CRIs de 3,3 milhões, receitas de ações de 69 mil reais, receitas determinadas como outras de 8 milhões e não recorrente de 19 milhões. O total de receitas foi de 79 milhões. Despesas administrativas e operacionais totalizam aí 7 milhões de reais. O resultado foi de 72 milhões no ano passado. O rendimento distribuído foi de 69 milhões, resultando aí em R$ 1,16 distribuídos. Então, no final do ano passado, ele tinha acumulado 5 centavos por cota. Esse valor aqui já caiu para 4 centavos
porque já usou 1 centavo nessa distribuição de janeiro. Se a gente pegar somente a receita recorrente, o que a gente vai ver aqui? O total de receitas foi perto de 60 milhões de reais, tirando as despesas de 7 milhões, a gente chega no resultado recorrente perto de 53 milhões de reais. Aí, dividindo pelo total de cotas, a gente chega num resultado recorrente de 68 centavos. Tá? Se a gente levar em conta o preço de R$ 6,86, que foi o preço da data de gravação desse vídeo, a gente chega num dividend yield sustentável de 9,9% ao ano, né? Um dividend yield recorrente, ou seja, aqui que independe de eventos de ganho de capital. Esse dividendo recorrente ele seria o equivalente a 5 centavos e 7 milésimos de real. Agora, se a gente comparar só o preço da cota do JSAF 11, que é essa linha azul aqui embaixo, com o CAFOF 11, por exemplo, que é outro fundo de fundos, tá? Ele teve um desempenho um pouco pior que o CAFOF 11, então no período aqui do último ano ele caiu 33,59%, enquanto o CAFOF, o fundo de fundos da Kinea, caiu 28%, e o IFIX, ele no período caiu 7%. Lembrando aqui que aqui na verdade botei o XFIX, tá? Que é um ETF que investe na carteira teórica do IFIX. O XFIX aqui também ele cai menos porque ele faz um reinvestimento automático dos rendimentos. Na minha opinião, é uma das melhores formas de você investir diversificada nessa categoria de ativos. Inclusive, vou deixar um vídeo para vocês no final aqui, que eu ensino para vocês como montar uma carteira bem diversificada em várias classes de ativos e somente com ETFs. Um deles é o XFIX. Aí você se livra um pouco da taxa de administração dos fundos de fundos, que é muito alta, costuma ser na faixa de 1%. A taxa de administração do XFIX é mais baixa e você diversifica em todo o mercado. Eu só queria chamar a atenção para vocês o seguinte: olha só, se a gente pegar aqui o período de queda, né, quando a gente saiu aqui mais ou menos de setembro de 2024 até o início do ano, né, até o final do ano passado, em que o XFIX caiu muito, os fundos de investimento de fundos, né, os FOFs, caíram muito mais. Então é natural que nessa recuperação aqui, olha, que a gente viu desde o final de janeiro até hoje, na recuperação, os fundos de fundos eles também têm uma recuperação muito mais rápida. É quase como se você tivesse alavancado, porque você, além de ter o desconto sobre o valor patrimonial dos fundos de fundos, dentro da carteira deles, os fundos também estão descontados, tá? Então, ele tem essa volatilidade maior do que o mercado como um todo. Então, em momentos de alta, como acontece agora em fevereiro, eles têm uma recuperação maior do que o XFIX. É o que a gente vê aqui, por exemplo, se a gente pegar somente o último mês, aí nesse último mês o XFIX perde para os fundos de fundos. Agora, coloca aqui no comentário o que você acha desse fundo, qual o próximo ativo que você quer assistir aqui a gente fazer, e vou deixar um vídeo para vocês dessa carteira bem diversificada. Espero que vocês gostem, espero que tenham gostado desse vídeo também. Não deixa de dar like, tá? Ajuda muito o nosso canal. Um abraço, tudo de bom e bons investimentos.